Bom dia, bem-vindos ao Vossoladamente. Eu sou Miguel Campos, coach e atleta. Hoje tenho o prazer de ter aqui Marta Castro Ferreira, coach, formadora, mentora e autora. Obrigado, Marta, por teres aceito o convite. Ok, obrigada eu, Miguel, por teres convidado e pelo projeto também. Obrigado. Como é que surgiu toda esta tua jornada aqui no autodesenvolvimento? Olha, surgiu há muitos anos atrás, há 16, 17 anos atrás, por assim dizer. Eu trabalhava numa multinacional que apostava imenso em formação e em formação de desenvolvimento pessoal, e então foi um processo natural, fui tendo formação, fui gostando dos temas, fui que me inspiravam na área. Geria equipas na altura, portanto, geria pessoas. Portanto, tive também que perceber um bocadinho como é que as pessoas funcionavam e como é que eu própria funcionava. E então surgiu assim dessa forma e depois intensificou-se uns anos mais tarde, quando fui mãe solteira, então decidi que tinha que dar um salto, que tinha que me tornar melhor pessoa, que tinha que me desenvolver. E então continuei a investigar a área e apaixonei-me. Portanto, apaixonei-me primeiro como pessoa, como cliente, e depois apaixonei-me como profissional. Foi assim um processo natural. E tu, quando foste mãe, eu vejo muita gente quando é mãe dá ali um salto, não é? Quântico, não é? E tu Uhum. sentiste que tinhas que, no fundo, liderar por exemplo, não é? Em vez só de falar, dás os exemplos certos, não é? E nós nem sempre temos essa consciência. Sim, eu acho que há vários momentos na vida, a maternidade é um deles, mas acho que há vários momentos na vida em que podemos dar saltos quânticos, como tu chamaste. Acho que a vida nos presenteia com diversos momentos desses, caso a gente os saiba aproveitar para saltar. No meu caso, um deles foi a maternidade, depois foi havendo outros. O que eu senti foi que eu ia ter a meu cargo a educação de um outro ser humano toda, totalmente só nas minhas mãos, e então que ia ter que descobrir outro tipo de ferramentas, que ia ter que não só dar o exemplo em muita coisa, mas perceber também processos internos para que depois pudesse ajudar outro ser humano também a gerir os seus. Então foi muito nesse sentido. Eu acho curioso, porque mesmo o teu discurso, não é? Aqui, não é? Tu foste mãe solteira, não é? E o teu Uhum. mindset é muito virado, não é? Aqui para a abundância, para o crescimento, em vez de, não é? De colocar-te em lugar de vítima, é um lugar tipo, ok, eu vou assumir isto, vou para a frente e siga. Não é, não é tão fácil o siga, não é? Às vezes também há uma Sim, sim. tendência no desenvolvimento pessoal de ser siga para a frente e tudo se faz e somos capazes de tudo e não sei o quê, rarará, com a qual eu também não me identifico muito, por assim dizer, mas o coaching também me ensinou isso. Um dos pressupostos do coaching é viver mais em causa do que viver em efeito. Não é? E viver em efeito significa que eu sou um resultado daquilo que acontece no meu exterior. Viver em causa significa que eu sou a causa de tudo o que eu tenho e não tenho, de tudo bom e menos bom que está presente na minha vida. O que é uma boa notícia, porque se eu estou a causar todos os resultados que eu tenho ou não tenho na minha vida, isso também significa que eu posso causar resultados diferentes. Então também aqui é uma questão de recuperar o poder pessoal, de chamar a nós a responsabilidade das coisas, não a culpa, mas a responsabilidade das coisas, e ganhar mais ferramentas e mais estratégias para estarmos mais, não gosto tanto de dizer no controle, mas temos, se calhar, uma capacidade de influência maior por aquilo que são os nossos resultados, não é? E a vida oferece-nos essas duas possibilidades, de vivermos em efeito, e aí perdemos o nosso poder pessoal, não é? Porque aí são os outros que o têm, é o mundo, é o meu exterior, ou então viver mais em causa e perceber o que é que eu estou a contribuir para causar isto e como é que eu posso contribuir para causar coisas diferentes, resultados diferentes. E tu estavas a dizer que te apaixonaste, mas eu acho que o teu background é de jornalismo. Tu achas que tu teres aprendido a te comunicar torna-te melhor coach ou mais fácil comunicar a mensagem em si que tu queres passar? O facto de eu ter estudado jornalismo? Sim. Sim, sem dúvida. A comunicação foi a minha primeira grande paixão. O que é estranho, porque eu sempre fui uma miúda muito tímida, ainda hoje sou bastante tímida portuguesa, como Marta, mas a comunicação foi mesmo assim a primeira área
que mais me apaixonou, contar histórias, a reportagem no jornalismo era uma coisa que me apaixonava imenso, por assim dizer, e então sem dúvida que ajudou. Eu adorei o curso, eu tive a felicidade de estudar aquilo que eu realmente queria, a única coisa que eu queria estudar, que era comunicação social, jornalismo, e depois não foi a mesma coisa quando fui trabalhar para a área, e já não gostei, já não correspondia àquilo que eu tinha idealizado, por assim dizer, mas hoje em dia, como formadora, como coach, como pessoa que tem que comunicar com pessoas, acho que me ajudou imenso ter estudado as áreas da comunicação, que depois foram para o comportamento, foram para a mente, foram para as emoções, mas começaram por aí. E tu, quando falas, não é, de esta paixão pelo desenvolvimento humano, pelo que eu percebi, tu és apaixonada pelo potencial do ser humano, não é? Que é quase ilimitado. Não sei se é ilimitado, acho que tudo acaba por ser limitado na vida. Agora que temos muito para explorar e muito para conhecer e que estamos muito longe de descobrir os limites, acredito. Sim, eu acho que nós somos máquinas muito complexas, somos seres muito complexos, com muita coisa boa, com muita coisa menos boa, com muita luz, com muita sombra, e tudo esse tema para mim é impressionante. Porque é que as pessoas fazem aquilo que fazem, porque é que pensam da forma que pensam, porque é que sentem da forma que sentem, porque é que repetem padrões, porque é que têm determinados resultados uns e outros não. Então, isso tudo sempre sou muito curiosa por natureza e acho que a coisa que mais me deixa curiosa é a vida, e a vida não deixa de ser muitas pessoas que nela habitam, né? E que nela estão. E aqui esta parte, não é, das crenças, dos nossos traumas, nós vemos o mundo um bocado por estas lentes que nós vamos colocando ou vamos vendo. Claro, não é? Se nós quando crescemos somos um bocado tábuas rasas, não é? Então tudo aquilo que nos vai acontecendo e a forma como o mundo nos é mostrado, e o mundo no início é-nos mostrado pelas nossas figuras de progenitores, que a maior parte de nós são os nossos pais, não é? Outros podem ser outras figuras, mas o mundo acaba por ser aquilo que, não aquilo tanto que nos dizem, mas aquilo que nos mostram através do comportamento e da forma como vamos interagindo com a realidade fora de nós e neste caso com estas duas figuras muito representativas que são os nossos pais. E portanto sim, acabamos por ser a visão que nós temos começa a ser formada muito, muito cedo, não é? Exatamente porque somos esponjinhas que estamos a absorver tudo aquilo que acontece, então tudo aquilo que acontece nos vai mostrando como é que o nosso mundo fora de nós funciona e dentro de nós também. E esta tua transição para o coaching não é? Tu agora trabalhas por conta própria. Como é que foi esse processo, não é? Muitos de nós queremos dar esse salto, não é? Estamos a trabalhar ou estamos a fazer projetos ao lado. Para ti foi fácil ou como é que tu encaraste? Ah, não foi fácil, acho que nada se faz sem muito trabalho, continuo a dar muito trabalho hoje. Foi um processo gradual, né? Eu também tenho essa coisa de, a determinada altura senti que a minha vida no mundo corporate, no mundo empresarial, esse ciclo tinha chegado ao fim, tipo, já não me satisfazia, já tinha crescido mais do que eu, queria outras coisas, queria explorar outras coisas. Não foi fácil, na altura tinha uma filha com 6 meses, era uma mãe solteira, portanto de fácil não tinha nada, estava muito bem na multinacional que estava, muito confortável, portanto de fácil não tinha nada, mas já não me satisfazia e eu, no bom e no mau, isto não tem só coisas boas, também tem um lado menos bom, quando não me apaixona não tenho grande jeito para continuar, não tenho grande jeito para manter, então foi um salto de fé e às vezes acho que tem que se dar um salto de fé com determinados cuidados, com determinadas precauções, mas tem que se dar um salto de fé e arriscar. E nessa parte, talvez agora a idade me tenha posto um bocado mais confortável, mas nessa altura, aos 28, 29 acho eu, um, ainda tinha mais essa coisa intensa de arriscar. E arrisquei. Havia uma pessoa que eu adorava no mundo do desenvolvimento pessoal, que era um grande mentor meu, e disse: Olha, deixa-me ser voluntária, deixa-me aprender, deixa-me trabalhar com vocês, e começou assim. Já trabalhava com coaching dentro da multinacional em que eu trabalhava, a gerir a minha equipa, já usava as ferramentas e as técnicas, e depois foi a altura de encerrar esse ciclo e lá está, de ser um salto de fé. E fé implica não saber o que é que está do outro lado, mas confiar em mim o suficiente que fosse que tivesse do outro lado eu ia ter capacidade para o resolver. Mas fácil, não foi. Não foi e não é. Porque não é, todos os dias não é?
tu no fundo tens que gerir, não é? A tua agenda, não é? Falar de certos assuntos, tem todo um trabalho de trás, não é? Que não se vê às vezes. Sim. Sim, as pessoas veem a parte bonita, não é? A parte de. Então, hoje em dia só se vê muita parte bonita dos Instagrams da vida e toda a gente parece dar sempre uma visão muito fácil das coisas, mesmo do desenvolvimento, mesmo do coaching, mas e depois ninguém quer muito ter o trabalho que leva a isso. Eu já passaram pelas minhas mãos muitos formadores, mesmo nesse projeto que eu tenho com essa pessoa, e já ouvi muitas vezes, Marta, eu adorava fazer aquilo que tu fazes, e às vezes eu pergunto sempre, e estás disposto a ter o trabalho que eu tive? E durante 5, 6, 7 anos da minha vida, todas essa pessoa deu palestras ou cursos, não sei o que, eu tive sempre lá para ouvir e para me treinar e para tirar notas, ou cursos que eu fiz e tal vezes. Portanto, essa parte, a maior parte das pessoas depois não quer. Quer a parte bonita e, e quer acreditar que é fácil, porque se for fácil para ela, então também possa ser fácil para mim. Mesmo os próprios clientes de coaching também querem acreditar que os processos de cura e de desenvolvimento pessoal são fáceis e são rápidos e são indolores. Não é uma crença que eu partilho, não é também a minha experiência, quer como pessoa, quer como profissional, mas raramente as pessoas querem ter o trabalho. Querem tudo rápido, querem tudo para amanhã, querem tudo sem grande esforço. E eu não conheço, eu costumo dizer muitas vezes, se alguém conhecer alguém que ganhou o jogo da vida, seja em que área for, de uma forma rápida e fácil, que me apresente essa pessoa para eu poder ir gostá-la e perceber como é que ela fez. A mim não, ainda hoje, eu hoje tenho 5 sessões e tenho uma filha de 16 anos e tenho uma casa e tenho animais e tenho compras e tenho tudo para gerir, no meu caso, a meu cargo, portanto fácil não tem nada. Por isso é que dá jeito uma pessoa gostar, porque a paixão alimenta, não resolve, mas alimenta. Há uma citação, eu acho que é do empresário que é o Naval, que ele diz, não é? Que é a única forma de viver a vida, se tu fizeres uma coisa que gostas, já nem parece que é tanto trabalho. E, existe lá aquela Uhum. carga, mas tu parece que estás ali a fazeres uma coisa que tu perdes um bocado a noção do tempo. Sim, não quer dizer que não canse na mesma, mas obviamente é um tipo de cansaço diferente. Eu sempre eu cresci com dois pais empresários, então sempre tive uma crença muito forte, nunca percebi, respeitando totalmente, mas sempre tive dificuldade a perceber como é que alguém acordava todos os dias e ia fazer um trabalho que não gosta de fazer durante 8, 9, 10, 11, 12 horas. Sempre foi como cresci com dois pais que sempre fizeram aquilo que amavam, sempre fui um bocadinho nessa onda, e por isso é que quando não gostei do jornalismo saí, quando não estava a gostar da parte empresarial saí e sempre tive, não é essa facilidade, mas essa autoconfiança, se calhar talvez, nessas áreas, noutras não, mas nessa área, para me lançar para aquilo que eu gostava. Eu gosto particularmente de uma frase do Steve Jobs numa entrevista que ele está a dar, em que lhe perguntam qual é que é para ele o maior segredo. E ele fica assim a pensar durante algum tempo e depois diz paixão. E às vezes é estranho ouvir uma pessoa como o Steve Jobs dizer paixão, não é? Tu podia estar à espera de uma outra dica qualquer. E ele diz, pá, mesmo que ter paixão, porque a determinada altura vai se tornar tão difícil que só a paixão é que te vai aguentar, só a paixão é que te vai alimentar. E então eu gosto muito desta dualidade que é a paixão não resolve. Eu, pelo menos, não sou o tipo de pessoa nem o tipo de coach que só lhe falta vomitar unicórnios e que é tudo fácil e bonito e não sei o quê, mas de facto nos momentos mais duros que os há, em tudo na vida, em todas as profissões, a paixão ajuda a alimentar e a ganhar a energia e a ganhar a força para se buscar outras ideias e outras soluções que possam resolver os desafios que a vida também traz. E as pessoas, quando vêm falar contigo, assim, no overall, qual é que achas que atualmente é a área que tem mais áreas para resolver? É assim, no meu caso em particular, não acho que seja geral, não sei se é geral. Eu nos últimos anos tenho trabalhado muito sobre o tema das relações tóxicas, também, e sempre trabalhei muito sobre o tema do eu. E aqui eu acho que há, não sei se é só eu, porque fui um bocadinho focando mais nessas áreas, mas em relação ao trabalho do eu, acho que há muita gente neste momento a procurar fazê-lo, com dificuldades de autoconfiança. Os últimos anos não foram fáceis para ninguém, trouxeram muitos desafios, então acho que um grupo de pessoas, felizmente cada vez maior, começa a acordar para, não consegue ter grande controle sobre o exterior,
mas há uma coisa sobre a qual conseguem ter mais poder de influência, que é elas próprias. E então começam a procurar mais, conhecerem-se, perceberem-se, ganharem novas competências internas, porque isso de facto é a única coisa que está sob nossa influência. O resto não está muito, não é? Jogar o jogo da vida, a apostar as fichas naquilo que nós não controlamos, acaba por ser um bocadinho mais desperdício de energia e podemos focar mais naquilo que eu controlo, ou que eu influencio, e aquilo que eu influencio é aquilo que está dentro de mim e aquilo que pode estar dentro de mim, não é? Outras competências que eu posso vir a adquirir. Então eu acho que a maior parte das pessoas, no meu caso, procuram-me por causa destas duas temáticas. O eu, autoconfiança, amor próprio, muito estas as áreas, que são áreas gigantes, não são tão simples quanto isso, e ultimamente nos últimos anos mais aqui a questão também das relações tóxicas, porque acabou por ser uma área que eu vivi e que tive que curar e que tive que fazer esse trabalho e que então acabou depois por verter também para a minha parte profissional. E atualmente na área do desenvolvimento pessoal, há assim alguma coisa que tu, por exemplo, te puxe mais, que tu tens a aprender, que te fascine mais? Sim, a área do trauma é uma área que eu gosto. Há partes da terapia, eu própria faço psicoterapia há 4 anos, há mais de 4 anos como paciente, por assim dizer, e foi uma área que me apaixonou. E então comecei a juntar e eu percebi que, como todas as ferramentas de desenvolvimento pessoal, o coaching também é limitado, tal como a terapia também é limitada, tal como a hipnoterapia é limitada, tal como o breathwork é limitado. São todas ferramentas altamente complementares e gosto de olhar para elas nesse sentido, todas elas têm os seus limites, como é óbvio. Então eu gosto muito de juntar várias coisas e acabar por criar o meu próprio método, sendo que o coaching é, e continua a ser ao fim de 16 anos, o meu frame, a minha linha de trabalho, a minha moldura de trabalho, porque eu acredito muito que de facto nós não podemos só pensar sobre as coisas e refletir sobre as coisas, nós temos que as passar para a ação. E nesse sentido, continuo a adorar o coaching como ferramenta de nós vivemos na Terra, nós temos que integrar as coisas na Terra e provocar resultados diferentes. Ter só um desenvolvimento pessoal fictício e mental e interno, mas que depois na prática do dia a dia estamos iguais, não é algo que para mim seja suficiente, nem para mim como pessoa, nem para o trabalho com os meus clientes, mesmo, por exemplo, as áreas mais espirituais. E então, tudo que tem a ver com temas ligados mais às questões traumáticas e lá está, que marcam tanto daquilo que hoje em dia somos, tem sido uma área de descoberta gira para mim e não querendo fazer esse trabalho, porque há quem faça obviamente muito melhor que eu e nem é a minha área, mas dar-me mais ferramentas para compreender melhor as pessoas e para poder ajudá-las melhor a construírem um futuro diferente, por assim dizer. E a espiritualidade também tem sido uma área já há muitos anos, mas de contínua descoberta. Então, não é, para muitos clientes, não é, tu vês esta necessidade, não é, corpo, mente e espírito, ou mais espiritual, não é, para trabalhar várias áreas em conjunto. Sim, sim, eu costumo dizer que nós somos um conjunto de 4 sistemas operativos, pegando aqui na linguagem dos computadores, não é? Temos a nossa parte espiritual, que acaba por ser o todo, acaba por ser o conjunto dos outros sistemas, temos a nossa parte mental, temos a nossa parte emocional e temos a nossa parte física. E para mim, eu chamo isto de coaching holístico, só faz sentido trabalhar com a totalidade das nossas dimensões e provocar mudança e impacto na totalidade das nossas 4 dimensões, porque isso é que é o todo. E às vezes o coaching tradicional foca-se muito apenas no comportamento. Eu, ao longo dos anos, fui indo mais longe, fui indo mais fundo, fui aprofundando o meu trabalho e as minhas técnicas para que possa ter um impacto um bocadinho mais holístico, para que possa ter um impacto um bocadinho mais total. Tu falaste há um bocado, não é, do eu e da autoconfiança, mas pegando aqui na autoconfiança, porque eu acho que é mesmo muito importante. Nós, quando não temos uma boa autoconfiança, a nossa interação com o mundo, não é, às vezes não é, ok, como é que eu ia pôr? A melhor experiência porque nós estamos ali um bocado fechados e a reagir um bocado ao resto do mundo, não é? A interação. Uhum. Sim, a nossa relação com o resto do mundo, ou seja, com o nosso mundo externo, o mundo que existe fora de nós, é um espelho daquilo que é o mundo interno. E por isso é que acho, por exemplo, quando aconteceu aqui o Covid, foi problemático em termos de saúde mental por causa disso, não é? O mundo externo colapsou um bocado, desapareceu durante um bocado, e para muitos de nós foi a primeira vez que tiveram a contactar com o mundo interno.
Não só o que está a acontecer dentro de mim, como aquilo que está a acontecer na minha casa, como aquilo que está a acontecer nas minhas relações, e finalmente havia tempo e vazio do mundo externo e do barulho que o mundo externo cria para olhar para isso. Para algumas pessoas isso foi uma boa notícia, para outras pessoas isso não foi uma muito boa notícia e também as fez acordar um bocadinho mais. Mas os outros são sempre espelhos daquilo que está dentro, não é? São sempre espelhos daquilo que vai cá dentro. Isto é sempre como eu costumo explicar, mais pipocas, como ao milho, de dentro para fora, de dentro para fora. Então, o meu mundo externo é muito uma visão e um reflexo daquilo que está aqui dentro. Para mim, autoconfiança e amor próprio são coisas diferentes. E acho que são mais questões de amor próprio que hoje em dia estão em causa do que propriamente de autoconfiança, sendo que as duas se tocam e as duas se ligam, mas eu vejo a autoconfiança mais como todos nós temos autoconfiança, uns numas áreas, outros noutra. Eu quando tenho clientes que dizem, não, Marta, eu não tenho mesmo autoconfiança nenhuma. O exemplo que eu às vezes costumo dar é, então enquanto a lavar os dentes? Quando a lavar os dentes estou com... Claro, nós todos temos a emoção e sabemos provocar a emoção da autoconfiança, só que uns temos numas áreas e outros temos noutras. A área vai mudando. E a autoconfiança, para mim, também é mais suscetível de ser afetada por fatores externos. Ou seja, por exemplo, eu sou formadora. Vamos imaginar que eu vou dar um curso que não corre assim tão bem. É normal que a minha autoconfiança saia afetada com isso. O próximo curso posso estar um bocadinho mais insegura, é normal. Amor próprio eu vejo de uma forma diferente, eu vejo mais como uma noção de valor como pessoa, uma relação do meu valor e do valor que eu atribuo a mim própria, e é uma construção muito mais longa, que demora muito mais tempo a construir essa raiz e que idealmente não deve ser afetada por nada, por nenhum fator externo. Não deve ser afetada pelo dinheiro que eu tenho no banco, não deve ser afetada pelo peso que eu tenho no corpo, não deve ser afetada se eu estou ou não estou numa relação, o carro que eu conduzo, a roupa que eu visto. Isso até pode afetar a minha autoconfiança, mas idealmente não afeta a minha noção de valor. Eu valho o mesmo. Quer conduza um Jaguar, quer conduza um Opel Corsa, sei lá, não percebo muito de carros, mas seja lá o que for, a minha noção de valor deve se manter igual, enquanto que a minha autoconfiança é mais volátil e é normal, nós não estamos sempre, eu sei que há malta que parece que sim, mas nós não estamos sempre no pico da nossa autoconfiança e todos a temos numas áreas e todos não temos noutras, normal. E pegando aqui, tu tens um livro, de onde é que nasceu essa necessidade? Eu não tenho bem um livro, isso aconteceu há muitos anos atrás, eu já nem sei lá, 14, 15, já nem me recordo. Eu tinha um blog, eu sempre gostei muito de escrever. Como eu disse, eu sempre fui muito tímida e a escrita sempre foi uma forma de eu libertar uma série de pensamentos e emoções que iam aqui dentro e terem um sítio para onde ainda hoje é, e terem um sítio para onde ir. Então eu tinha um blog, criei um blog onde eu ia escrevendo pensamentos, coisas soltas, de quem eu era e da forma como eu pensava. E há muitos anos atrás, uma editora pediu-me se podia passar o meu blog a livro, e eu disse que sim. Eu hoje olho para isso e leio isso e é tipo, opa, que gira, que engraçada, que menina. Já passaram muitos anos, já muita coisa correu daí, já, sei lá, tanto processo, tanta coisa, tanta... Então que acho gira, mas não deixa de ser uma Marta muito menina, muito inexperiente nas coisas. Eu hei de escrever um livro, mas quando eu senti que tenho um livro que quer ser escrito, que quer vir cá para fora. E pegando aqui no gancho do livro, e que tipo de livro seria assim? Olha, isso é uma boa pergunta. Eu acho que será um livro sobre amor próprio, sobre a construção do eu e a construção do verdadeiro self. Portanto, que obviamente há de ter aqui coisas muito técnicas dentro, sombras, personas, uma série de coisas, não é? Tudo, como eu estava a dizer, amor próprio não é só, eu dou-me valor a mim. Não, é uma área muito mais profunda e muito mais complexa e envolve muito mais coisas do que essa superficialidade. Eu acho que esse seria assim o tema que me apaixonava. Ou então, um tema sobre narcisismo e relações tóxicas, não sei, talvez até surjam os dois, não faço a mais pequena ideia, mas acho que será sempre um livro muito autobiográfico e muito de amor próprio, muito uma viagem de desenvolvimento pessoal, porque curiosamente aquilo que as pessoas possam achar, eu fui uma miúda que sempre se odiou, até aos 20 e tal anos. Eu fui obesa até aos 21, tive sempre uma péssima relação comigo e então foi um caminho que eu própria tive que fazer
e eu gosto de escrever sobre coisas que eu própria tive que viver e fazer esse caminho e fazer esse trabalho e ajudar a que outras pessoas que possam querer fazer o mesmo tenham algumas dicas e tenham algumas orientações. Porque o que tu falas, não é? O que eu vejo, não é? Esta jornada de cura, de healing, não é? Que nós falamos, Uhum. processo, é muito fase e trabalho diário, não é? No fundo, é os nossos hábitos e rotinas que, não é? É parte não sexy do coaching, não é? Que É, as pessoas querem é. resultados rápidos, mas não querem mexer ali na Sim, estrutura. sim. Eu acho que essa é a minha maior crítica até neste momento ao desenvolvimento pessoal no geral, que ainda bem que foi um mercado que estourou nos últimos anos, ao mesmo tempo tornou-se muito simplista e às vezes parece que eu ainda ontem estava a ver, parei-me com um vídeo qualquer em que se dizia queres ter bom amor próprio, toma um banho de não sei de quê e de não sei o que mais, e não quer dizer que todas essas coisas ajudam, mas o trabalho tem que ser, é muito mais profundo do que isso, e às vezes esta simplificação exagerada das coisas e dos processos faz as pessoas até sentirem-se mal porque não os conseguem fazer, porque não são simples. E então muita gente sente, poxa, mas eu estou a fazer isso e comigo não funciona. Porque não é. Aliás, é simples, mas não é simplista. Dá trabalho. E ainda ontem tive a minha sessão de terapia e estava a sair e a minha terapeuta estava-me a dizer isto é mesmo um trabalho de estar permanentemente atenta. E é mesmo um trabalho de estar permanentemente atenta ao meu ego, aos meus encantamentos, aos meus padrões, aos meus hábitos, à minha disciplina, tudo coisas que não são nada sexys. E hoje em dia o desenvolvimento pessoal tornou-se sexy. Quando eu comecei há 16 anos atrás, não era. Portanto, ainda bem que se tornou sexy, mas ao mesmo lado, ao mesmo tempo, como tudo, traz este grande lado de sombra que é, tornou-se demasiado simplista. E as coisas, a vida não é simplista. A vida é simples, mas não tem nada de simplista. E a vida não é só sobre coisas boas e boas emoções e bons momentos e pensas e acontece e focas e manifestas e no dia a seguir tens. Quem dera que fosse assim, não é? Quem dera, não é? Dá muito trabalho e dá. Como uma grande amiga minha, terapeuta quântica, diz, é preciso sentar o rabinho no mocho muitas vezes e trabalhar muito e todos os dias. Tu disseste alguma coisa que eu acho que toca aqui, não é? Que às vezes eu mesmo comigo eu penso que é um trabalho de uma vida até o último dia que eu estiver cá, que é estar no presente e não julgar ninguém. Que acho que é coisas que tira-te logo completamente do eixo e que nós fazemos, não é? Uhum. E esta parte de fazeres o trabalho, que pegares às vezes no papel e caneta e tentares trazer coisas ao teu dia, só que às vezes parece que nós estamos a dizer uma coisa tão simples que as pessoas nem sequer querem, não é, ter o trabalho ou fazer. Sim, é isso que eu estou a dizer, essa é a parte nada sexy. Palavras como hábitos, como disciplina, como foco, não são nada sexys. Nós vivemos em sociedades extremamente aceleradas, em que estamos muito habituados a ter prazer imediato, o cérebro está encharcado de dopamina, ninguém tem paciência para esperar por nada. Nós carregamos no botão e trazemos comida à casa, nós carregamos no botão e vamos ter um encontro, nós carregamos no botão e falamos com alguém do outro lado, ou com alguém até do outro lado do mundo, e principalmente nas gerações mais novas, eu também trabalho com adolescentes, isto começa a ser uma coisa problemática, que é quando surge a frustração, quando surge o aborrecimento, que é outra emoção que nós não sabemos lidar. Quando estamos aborrecidos, aquela coisa bored mesmo, tipo, pronto, estou aborrecido. Ui, ninguém sabe lidar com isso. O cérebro entra em ressaca de dopamina, o que é que eu vou fazer para ter um estímulo outra vez e novo e rápido? E isto são desafios grandes que se colocam para as futuras gerações também e que temos que estar atentos, porque de facto, mais do que pegar em papel e caneta e escrever, agora a ação que estava a ter antes de fazermos este podcast, uma cliente minha disse: pá, nunca tinha pensado nas coisas dessa maneira, que giro. Eu sabia que tinha este padrão, mas não sabia de onde é que ele vinha. E eu estava-lhe a dizer, não são propriamente coisas que nós consigamos descobrir sozinhos. E, por exemplo, há muita gente, mesmo profissionais do desenvolvimento pessoal, que não fazem um trabalho individual sobre si mesmos acompanhado e de longo prazo. Não quer dizer que não tiveram uma ou duas consultas de terapia ou de coaching ou disto ou daquilo, mas que não estão a longo prazo a fazer um trabalho de o que Jung chamaria de individuação longo, profundo, completo, integrado
E isso nota-se, não é? Isso desse, porque de facto há muito investimento de dinheiro, de tempo mental, eu não passo um dia que eu não falo sobre estes temas, que eu não penso sobre estes temas, que eu não reflita sobre mim. Lá está, é estar permanentemente atenta. E esta parte que tu falaste agora dos adolescentes, Uhum. e deste excesso de dopamina que eles aborrecem-se e às vezes até vai muito rapidamente para a raiva. Uhum. Uh, o que é que nós podemos fazer, não é? Já como pais, como, não é? Mandar ali o sinal, não é? No fundo, eu não quero dizer um detox de dopamina, mas o que é que nós podemos conversar e falar e mostrar a eles de maneira diferente? Olha, eu acho, e não até falava sobre isso, é um tema que eu tenho falado muito, que como outros temas, a parentalidade consciente se esquece várias vezes de que hoje em dia está na moda, não é? E todos os pais querem ficar bem na fotografia, e todos os pais querem validar todas as emoções da criança, e querem ser pais perfeitos, e garantir uma coisa que é impossível, que é que vão criar um ser humano sem traumas e sem sombra e sem não sei o quê. Não vão. Portanto, mais vale escolherem quais é que são os erros que querem cometer e aceitarem que os vão fazer e que seja lá o que for que eu faça pela minha filha, nada a vai impedir de daqui a uns anos estar sentada numa cadeira de um terapeuta a trabalhar com ele sobre coisas que eu criei. Não há forma de eu sair deste jogo, nós somos seres de luz e sombra e isso está presente. Eu acho que uma coisa que está a faltar imenso, e eu começo a notar isso já na malta que tem 30 e tal anos, a minha geração e as gerações anteriores à minha são gerações de esforço. Tudo é difícil, tudo dá muito trabalho. Não podes ter um trabalho que tu gostas, porque trabalho é dureza, é duro, é não sei o quê, as relações dão muito trabalho, tudo são gerações muito marcadas, e as anteriores à minha, então muito mais, em que tudo tem que ser na luta, tudo tem que ser duro. Nós passamos disso para o outro extremo, que é tudo tem que ser fácil. Então as crianças têm que ter tudo fácil, não há resiliência. E eu acho, e falo muito sobre isto com os pais dos meus adolescentes, que os pais estão a retirar o desafio, demasiado desafio da vida dos miúdos. E o desafio existe para lhes ensinar resiliência, para lhes ensinar a saberem estar desconfortáveis, porque a vida vai trazer isto. A vida vai trazer muito prazer e muita coisa espetacular, e a vida vai trazer muita dor, dualidade. Luz, sombra, não há forma de fugir a isto. E eu acho que nós estamos, isso preocupa-me na minha filha, preocupa-me nos outros adolescentes que eu conheço e com quem trabalho, que é que estamos a retirar-lhes uma capacidade de serem resilientes. Então, desafiá-los é uma coisa que eu acho que os pais têm que fazer. Eu dou-te um exemplo muito simples. A minha filha é uma miúda muito touro, muito aberta de mente, muito. Mas gosta dos seus confortos. Dormir, comida, como um bom touro, gosta dos prazeres, dos belos prazeres da vida. E eu obrigo-nos todos os anos a termos uma semana de férias, ou vários outros momentos, em que nós estamos fora de todo o nosso conforto. Dormimos quando der, dormimos onde der, comemos quando der, saímos do calor quando der. É tudo quando der. Tirá-lo. E se eles não conseguem estar uma semana, e atenção, há muitos adultos que não conseguem. Adultos. Eu estou a explicar isto a uma miúda de 16 anos, mas há conhecimento da malta de 30, 40 que não consegue. Que não conseguem prescindir dos seus confortos diários. Estamos a viver vidas muito aborrecidas. E depois, quando vêm as dificuldades e os desafios da vida, ui, ai meu Deus, o que é isto? Não sei lidar. Então, um dos conselhos que eu urgentemente daria aos pais, para já é para se conectarem com o seu próprio instinto de pais, largarem um bocado os cursos e os há cursos para tudo. O que é que eu faço com os biberões, o que é que eu faço com o sono, o que é que eu faço com isto, o que é que eu faço. Epá, nós temos esse instinto. Trabalha-te a ti e tu vais perceber o que é que o teu instinto diz na altura para tu fazeres para aquela criança. Não te desconectes desse instinto que nós temos. E a segunda coisa, trazer grandes doses de amor, saberem sempre que são incondicionalmente amados, mas ao mesmo tempo trazer grandes doses de tirá-los da zona de conforto, o máximo que der, junto, não é um ou outro, é os dois, junto com grandes doses de amor. Tu agora tocaste num ponto interessante que foi, não é? A separação, porque às vezes agora noto um bocado, não é? Com os pais e os filhos, não é? Esta coisa de ser amigo e de não, não desafiar, que estavas a dizer, não é? E Uhum. no fundo o que tu estavas a dizer é, no fundo, nessa semana fazeres um bocado um detox de dopamina, de controle, de, não é? Sim, também, não é? Em termos de neurotransmissores,
sim, não é? Retirar um bocado aquele prazer imediato, fazê-los lutar um bocado pelas coisas, fazê-los esforçarem-se um bocado pelas coisas, saberem estar no desconforto, saberem estar no aborrecimento, porque de facto estas novas gerações, muito fruto também aqui da era das gerações das redes sociais, não é? Não sabem, estão habituados a ter tudo disponível, estão habituados a ter tudo assim. E depois, quando vão para a vida adulta, as coisas não são assim. É a quantidade de vídeos que há no TikTok de malta de 20 e poucos anos que eu já não aguentava mais o meu chefe e o meu patrão e não sei o quê, e despedi-me e voltei para a casa dos pais. Tudo bem, eu não estou a dizer que às vezes isso não pode ser a coisa certa a fazer. Não pode é ser um chapa 5. Nós não podemos estar sempre a desistir de tudo porque é difícil. Até podemos desistir, e atenção que eu sou apologista, que muitas coisas na vida nós temos que largar e que desistir, mas não enquanto não se aprendeu a lição com elas, porque senão a lição vai se repetir outra vez, não é? Então tudo para mim tem a ver com padrões. Por exemplo, como eu sei que tenho uma filha que gosta muito de conforto, então compenso com o outro lado, que é ensiná-la que o desconforto faz parte da vida. Há miúdos, atenção, também há outro extremo, há miúdos que vivem permanentemente desconfortáveis, há miúdos que vivem a ser desafiados todos os dias, a toda a hora, que não podem respirar, que não podem tomar uma decisão. Portanto, atenção que também há. Não acha que seja o mesmo equilíbrio, mas também há crianças, infelizmente, que ainda vivem permanentemente desconfortáveis. Então nós temos que estar sempre num sítio de perceber, é por isso é que eu adoro tanto o tema da integração de paradoxos, qual é que é a energia complementar que eu preciso usar. Acho que era o Einstein que tinha uma frase que eu gosto muito, que é: não é possível resolver um problema com o mesmo tipo de pensamento que o criou, que tem muito a ver com isto, que é, se o que está a criar o desafio da personalidade do meu filho, que era o tema que estávamos aqui a falar, é demasiado conforto, não vai ser mais conforto que vai resolvê-lo. Por outro lado, se o que está a criar os desafios na personalidade do meu filho é demasiado desconforto, não é por essa criança mais desconfortável que vai resolvê-lo. Nós temos sempre que complementar com a energia oposta. Só que nós estamos a viver muito nas polaridades. O certo, errado, bom, mau, preto, branco, isto, aquilo, e estamos a esquecer imenso de fazer, acho eu, um dos grandes segredos da vida está na integração das oposições, na vida na não dualidade, em vez da vida nas polaridades. E pegando aqui nos desafios, e tu, Marta, que desafios tens neste momento? Tem os desafios normais da vida. Por acaso fizeram-me essa pergunta ontem, eu abri uma caixinha de perguntas e tenho aqui essa pergunta para responder. Acho que o meu maior desafio é as relações, é ainda não ter encontrado alguém aos 45 anos com quem partilhar a minha vida, muito consciente dos porquês, um grande trabalho de cura nos últimos 4 anos, mantenho a mesma fé, não tenho crenças nenhumas de que os homens são isto ou aquilo ou não sei o que mais, mas sei que eu própria tinha que limar aqui muitas arestas internas, tinha que largar aqui muitos padrões, tinha que curar aqui muita coisa, muita ferida, para que pudesse atrair e estar disponível para a pessoa que há de aparecer, e sinto que cada vez mais estou nesse caminho e cada vez mais isto é um caminho, não é um destino que se faz, porque também aprendi a não ter pressa nas coisas, mas continuar a andar, outro paradoxo, não é? Que é não ter pressa, mas continuar a andar em frente. E também sei que tinha muito processo de cura para fazer, esse é o meu calcanhar daqueles, e estou a fazê-lo. E quando o universo e eu chegamos a um acordo de que estamos prontos, não tenho a certeza que a área se irá resolver. De resto, os desafios normais da vida, de lidar com as coisas do dia a dia, de ser mais solteira e ter tudo a meu cargo, as coisas normais, de lidar com alguma descompensação psicológica das pessoas. Tenho sentido que nos últimos anos, pós-Covid, a saúde mental agravou-se e acho que nós todos estamos a passar por isso também. Portanto, de resto, os desafios do dia a dia. Não sou diferente de nenhuma outra pessoa. Posso só ter mais trabalho já feito, mas de resto sou um ser humano normal. E pegando aqui no que tu estavas a falar na saúde mental, que hábitos e rotinas é que te deixam ali no eixo que tu achas que são essenciais para o teu bem-estar? Eu acho que isso é mesmo uma coisa que cada um tem de descobrir por si. O que eu chamo isso até hábitos de autocentramento, não é? Que te deixam, como estavas a dizer, no eixo, no teu core. E acho que é diferente de pessoa para pessoa, e um dos trabalhos que faço muito com os meus clientes é ajudá-los a descobrir os deles. Os meus estão bem, não quer dizer que os faça, que às vezes não desvie deles, mas tenho bem boa consciência de que são. O treino é o principal,
Eu treino há muitos anos com muita regularidade, já há uns bons meses, 6 vezes por semana, mas raramente abaixo de 5, a não ser que esteja a trabalhar, a dar cursos ou qualquer coisa que não possibilite mesmo de o fazer, mas nunca são períodos longos. A alimentação também tem sido um pilar nos últimos anos. A meditação tem sido outro, que descobri no recuperar de uma relação tóxica e abusiva, que me encaminhou mais para dentro ainda da área da espiritualidade e percebi os benefícios da meditação. A escrita é outro. E estes 4 são assim tipo essenciais. É raro passar um dia em que eu não treine, não tento comer dentro do meu plano, salvo as exceções de ser humano, que fins de semana não há regras, férias não há regras, não sou obcecada por nenhum hábito, não sou inflexível com nenhum hábito. A meditação e escrever um bocadinho todos os dias, por mais pequenino que seja, trazer, parar com o ritmo do dia, parar com o ruído externo todo que há e tentar perceber um bocadinho o que é que vai aqui dentro, nem que seja uma ou duas linhas. E tu, nesta jornada que tu tens feito, achas que consegues ver um propósito para ti ou ainda estás nesta jornada de. Tipo, se já descobri um propósito para mim. Sim, se achas que já consegues ver claramente para Olha, ti. eu não acho que nós tenhamos um propósito, eu acho que nós tenhamos vários. E eu não acho que seja, às vezes até brinco com os meus clientes, acho que nós olhamos para o propósito de vida como se fosse uma espécie de. Aqueles reclames neon que vão acender no céu de. Olha, a Marta nasceu para isto. E eu olho mais como se fosse um puzzle que se vai criando ao longo da vida. Ou seja, ao longo da vida, nós vamos encaixando peças. Por exemplo, a primeira peça que encaixou no meu propósito de vida era que eu tinha que trabalhar com pessoas. Havia qualquer coisa muito mágico em todas as profissões que eu tive, que não foram muitas, quando eu falava com. Eu lembro-me, mesmo no mundo empresarial, eu lembro da minha equipa que às vezes me dizia: Marta, basta-me falar contigo e eu fico bem. E esta foi assim, tipo, a primeira peça que achou. Há qualquer coisa na forma, quando eu comunico com pessoas, que ajuda e que me ajuda a mim também. Ou seja, há aqui uma troca muito curativa para ambos e muito evolutiva para ambos. Então eu gosto mais de olhar num sentido de puzzle. Há peças que eu vou encaixando. Se eu voltar a fazer, eu hoje, aos 45, sei que estou a fazer exatamente aquilo que era suposto eu ter feito, sei que tudo aquilo que eu vivi era suposto eu ter vivido, tudo foi encaixando. Agora, se é suposto eu fazer isto para o resto da vida, não faço a mínima ideia. Eu acho que isto é uma cocriação entre mim e a vida, ou mim e Deus, ou mim e o universo, ou seja lá o que cada pessoa quiser chamar, em que eu tenho que fazer o meu caminho e o caminho vai se desvendando. É um bocado como quando estamos na autoestrada à noite, não é? E os faróis só iluminam 3 metros, a estrada 3 metros à frente. Não quer dizer que não há mais estrada, mas quer dizer que para já eu só vejo os 3 metros que estão mais à frente. Então eu gosto muito de viver a vida assim, que é eu vou caminhando e conduzindo o carro, eu sou responsável por fazer o meu caminho, e à medida que eu vou fazendo o meu caminho, a vida também me mostra quais são os planos que tem para mim, em vez de ser uma coisa que eu ando à procura e à procura e à procura e nem sei muito bem o que é ou se existe. Vou descobrindo. E tu estavas a falar das formações que tu dás. Tu também Uhum. dás para coach ou como é que tu vais? Como é Sim, que eu tu há fazes? 10 anos, acho eu, 11 anos, que dou certificações em coaching, também para coaches, portanto já há 12 anos. Adoro poder ter um bocadinho de influência, principalmente nos dias de hoje, sobre a forma como as pessoas entram no mundo do desenvolvimento pessoal e entram no mundo do coaching, também, e poder inspirá-las um bocadinho a desde o início se orientarem pelos valores certos e a estarem atentas aos encantamentos do ego que são cada vez mais e a fazerem as coisas do sítio certo. Portanto, sim, atualmente dou esse curso, dou um curso de auto-coaching online também e estou muito, muito mais dedicada ao trabalho individual. Já Tu tive fases da falaste minha vida que estava mais dedicada à formação, nos últimos largos anos, que é uma enorme paixão minha, estou mais dedicada ao trabalho individual. e tu estavas agora a falar do ego. Às vezes o desenvolvimento pessoal e o ego estão ali, às vezes, ali a pescar o olho um ao outro, não é? Porque quando as pessoas começam a entrar para este mundo, não é? Entra ali aquela tendência de eu é que estou certo, que é corrigir o mundo, e às vezes temos que pôr o ego em xeque, senão é uma montanha russa. Sim, sim, é assim, eu acho que às vezes falo do ego de uma maneira que eu não me identifico
que é, parece que é um bicho de sete papões e que a ideia é não ter ego, sendo que é uma coisa que ninguém conseguiria, a partir do momento em que estamos cá embaixo da Terra, temos ego, ele tem as suas funções psicológicas tremendamente importantes, é o nosso protetor, é o guardião da identidade, é o que faz a ponte entre o meu mundo interno e o meu mundo externo. Portanto, é completamente impossível e total não ter ego ou anular o ego, e conheço alguns processos de pessoas que tentaram fazer e não correram assim tão bem quanto isso. A questão para mim nunca é o ego, a questão é a construção do ego, portanto, a construção do self, não é? Que pode ser feita à base de um falso self ou pode ser feita à base de um verdadeiro self, por assim dizer. Portanto, para mim o foco é mais a construção do ego e a vigilância que eu tenho sobre ele, do que propriamente o tê-lo ou não tê-lo. Estás a ser egoica. Bem-vindo ao mundo da Terra, nós todos somos egoicos. E às vezes ainda bem que nos protege. Portanto, acho que, mas sim, é tão fácil, nos dias de hoje é tão fácil o ego e a sombra tomarem conta de nós e encantarem-nos, é tão fácil se deslumbrar. Isto era aquilo que eu falava há pouco de, é um trabalho de estar permanentemente atenta. Eu sei, por exemplo, que eu poderia fazer coisas e juntar-me a pessoas e não sei o quê, que muito rapidamente se calhar teria outro tipo de exposição, mas eu também sei que é o meu ego. E eu sei quando é que é o meu ego que me diz, Marta, escreve lá um livro, toda a gente escreve livros. Ou faz lá um retiro, toda a gente faz retiros. E esta conversa é um diálogo permanente, não é uma crítica permanente ao meu ego, é ouvi-lo, conversar com ele, estabelecer um diálogo. Como eu costumo dizer, não foi sempre assim, e às vezes não é, mas eu costumo gostar de ser eu a passeá-lo pela trela. É como se ele tivesse uma trela e eu é que o passei pela trela. E enquanto ele está bem disposto e saudável e não sei o quê, eu deixo-o brincar. E quando ele estica a corda, é como aquelas trelas que uma pessoa carrega e tipo, e a trela é recolhida e tipo, ó, anda cá, e eu é que tomo conta de ti, e já tive outros momentos em que foi o contrário, e que foi ele que tomou conta de mim, e isto é um trabalho de vigilância permanente, porque se há coisa que o desenvolvimento pessoal é hoje em dia é encantador, é E muito encantador, as vias fáceis são muito encantadoras. e estavas a falar aqui da sombra, como é que tu Uhum. descreves a sombra? Olha, a sombra faz parte, sombra e personas fazem parte do ego, da construção do psicológica do ego. A sombra é aquela, como se fosse aquela parte obscura da nossa mente inconsciente que nós não queremos ver. A sombra é a parte do nosso eu que nós rejeitamos, que nós não queremos olhar. Então chama-se o efeito sombra, o que eu acho que é uma coisa, um nome super giro, porque é literalmente como uma sombra física. Não há nada que a faça desaparecer. Nada. Não dá, sabe? Se uma pessoa for na rua, não é? A partir do momento que há luz, há sombra. Eu acho que é uma metáfora super, super bonita. Há luz, há sombra. Aliás, onde há mais luz, há mais sombra. É proporcional. Mais uma vez, nós somos ensinados a rejeitá-la, nós somos ensinados a não olhar para ela, nós somos ensinados a negá-la, e eu acredito que muito que o trabalho é integração. E que quando ela está integrada e quando ela é trazida à luz, quando eu olho para ela, quando eu enfrento, quando eu falo com ela perde muito o seu poder. Ela alimenta-se de tudo aquilo que nós escondemos, de tudo aquilo que temos vergonha, de tudo aquilo que sentimos culpa. Às vezes costumo, há uma aula que eu dou sobre sombra e às vezes costumo explicar, é como se fosse aquele nevoeiro que às vezes vê nos filmes de terror, que entra assim pelas frinchas da porta e que ninguém dá conta e de repente está a sala toda cheia de nevoeiro e ninguém vê nada. A sombra é um bocado igual, é muito sorrateira, ela está muito na sombra, muito escondida, mas às vezes quando nós a alimentamos, e às vezes até achamos que não estamos a fazer, e estamos, ela cresce cada vez mais e cada vez opera sobre nós e cada vez tem mais poder sobre nós também. E aqui há aqui uma questão que ultimamente tem-me vindo à cabeça, que é o poder do nosso subconsciente, que às Uhum. vezes eu acho que é maior do que nós às vezes imaginamos. É enorme. Aliás, acho que muita gente conhece a metáfora do Do iceberg, não é? iceberg, sim, sim. O inconsciente é muito pequenininho, que a mente inconsciente é enorme, tem toda a informação que nós já vivemos ao longo da vida, nada é para nós não somos um computador em que se apaga as coisas, não é? As coisas simplesmente vão dependendo da mente consciente, porque é pequena para o consciente. E nós somos operados maioritariamente, obviamente, porque é maior, pela nossa mente consciente. E por isso é que nós muitas vezes, e muito do trabalho das pessoas que estão na área da saúde mental e do desenvolvimento pessoal, é um trabalho de falarem com a mente inconsciente dos clientes. Às vezes, conscientemente, está tudo muito lá alinhado. O problema é o inconsciente, não é? Que está a operar sobre nós, e por isso é que nós às vezes fazemos coisas que nem sabemos. Olha, como esta minha cliente que me estava a dizer, eu sei que eu faço isso, eu sei que eu tenho esse padrão, mas eu não sabia de onde é que isso vinha.
não é? Portanto, conscientemente nós temos noção dos nossos comportamentos, mas nem sempre sabemos porquê. Porque é que eu estou a sentir aquilo que eu estou a sentir? Porque é que eu estou a fazer aquilo que eu estou a fazer? Porque é que eu estou com este medo? Porque é que porque é que eu estou repetidamente a fazer isto? E nós temos essa informação, só que está na mente inconsciente. Então, muito do trabalho, um trabalho que eu adoro, e por isso é que é um trabalho longo, por isso é que não é um trabalho. A semana passada tive uma cliente, uma cliente nova que chegou e disse: Marta, eu tenho urgência em resolver a minha ferida de abandono, é urgente. E eu disse-lhe: eu percebo que seja urgente, mas eu não lhe vou dizer que vai resolver nem numa semana, nem num mês, nem sei se num ano, nem sei se alguma vez vai resolver. Tem mais a ver com ganhar capacidades e competências para lidar com ela, não tanto de ela evaporar e deixar de existir. Por causa disto, foi o que eu disse há pouco, nós somos mentes nós somos seres muito complexos, muitas camadas, muitas dimensões, muitas nuances, muitas dualidades, e isso não é simples, por assim dizer, não é rápido. E Marta, que mensagem final tu gostarias de deixar às pessoas? Essa é uma pergunta que me fazem sempre, e eu tenho sempre respostas diferentes, depende da, depende da altura ou depende do dia em questão. Eu acho muito triste uma pessoa viver uma vida toda sem se conhecer e viver uma vida toda abaixo do seu potencial. E quando eu digo potencial, não quer dizer que tenha que ser um potencial financeiro, de sucesso, aquela coisa de toda a gente consegue. Eu não acho que nós conseguimos ser tudo. Quer dizer, eu acho que nós conseguimos ser qualquer coisa, mas não acho que conseguimos ser tudo. E também não acho que é preciso ser tudo. Eu acho que é preciso tu te conheceres e perceberes quem és e apaixonares-te por ti e desenvolveres mais do teu potencial e mais daquilo que tens para dar, até porque o mundo precisa que as pessoas comecem a dar o melhor delas próprias. Não que a gente dê sempre o melhor, mas saibamos também o que é que isso é e consigamos às vezes, quando é importante pôr isso cá para fora. Mas eu acho que é uma perda enorme, uma tristeza enorme, viveres uma vida toda sem te apaixonares por ti próprio e sem te conheceres. E eu adoraria que qualquer pessoa fizesse isso. Eu sei que às vezes as pessoas têm medo, acham que vão descobrir. Eu ontem tive um cliente meu que me agradeceu e me disse: eu achava que isto ia ser demasiado intenso e demasiado duro, pá, e tenho descoberto que é um processo espetacular de ser feito. E às vezes as pessoas têm medo de descobrirem o que vai lá dentro. E sim, vais descobrir algumas coisas chatitas e que dão trabalho, mas acho que a maior parte das coisas que vais descobrir são coisas muito bonitas sobre cada um de nós. E acho que seria uma pena viveres uma vida toda, já que tens que passar 24 horas por dia, 365 dias por ano na companhia desta pessoa onde tu tens o teu corpo, seria uma pena que isso não fosse uma ótima relação, ou a tua melhor relação. Então acho que o conselho que eu tinha, a mensagem que eu gostaria de dar às pessoas era essa, era conhece, descobre mais de ti, apaixona-te por ti próprio, faz esse trabalho, porque acho que vai ser enriquecedor acima de tudo para quem o faz. Obrigado, Marta, pelo teu De tempo nada, e por esta mensagem. de nada, obrigada eu.